Salve, salve família Dev! Estamos iniciando mais um Momento Dev, num momento aqui, num local muito especial, com esse hostil de sempre aqui, na presença do grande mestre L. Salve, mestre! Fala, galera! Fala, Rafa! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que vocês estejam nos ouvindo ou nos assistindo. Exatamente. E, pessoal, hoje a gente aprova aqui que subir na vida é possível, né, Rafa? Onde que a gente tá hoje? Fala pra galera. Cara, estamos num local muito especial, né? Aqui é o famoso estádio do Pacaembu. Hoje tudo bem que está alocado pelo Mercado Livre, mas estamos num evento que está sendo realizado, que é o SPIL, né? O famoso, ou na verdade é o São Paulo Innovation Week, né? Então, um evento de tecnologia, IA, inovação. E o legal, galera, é que é a primeira vez esse evento aqui no estado de São Paulo, né, Rafa? A gente já teve a oportunidade de vir aqui e gravar o Momento Dev, né? O evento já acontecia em outros estados, a primeira vez aqui em São Paulo. E, cara, tô muito feliz de estar aqui. O que você acha? Cara, eu tô feliz porque quem disse que a gente não ia subir na vida, né? Apesar que pra subir aqui foi uma maratona, amigo. Tem um ar rarefeito aqui, algumas coisinhas, mas aí tira de leite, tá, galera? É, exatamente. E pra fazer esse episódio aqui, num local tão especial, né? Porque aqui tá rolando de tudo, né, mestre? Cara, aqui rola de tudo. A gente perdeu a conta. Eu mesmo, quando cheguei aqui, eu me perdi. Tive que ligar pro Rafa pra poder me socorrer. Cara, tem vários stands, muitos temas diferenciados. Você praticamente tá correndo dos robôs aqui. Tem muito robô, galera. Robô humanoide, robô que limpa o chão, robô em formato de cachorro. Teve até um robô que tentou cortar o cabelo do Rafa aqui, mas isso aí a gente deixa pra contar no outro dia. Tema para outro episódio. Mas assim, falando sério, tá? A gente quis aproveitar aqui o clima de inovação e assim, tipo, para discutir as coisas, né? Pra gente falar do que, pensar assim, que o futuro realmente chegou, né? Ou simplesmente a gente só tá colocando a IA no PowerPoint. Cara, realmente, né? A gente vem falando disso em outros episódios. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, vai no nosso canal no YouTube, vê o canal dos episódios anteriores, né, Rafa? Momento Dev. E é muito comum a gente achar, né? Poxa, cara, a gente fala aqui direto sobre inovações e o que o mundo da tecnologia está trazendo ou pode trazer. Mas, galera, hoje a gente viu muita coisa aqui e eu posso afirmar para vocês que muita coisa que a gente acredita que é o futuro está acontecendo agora, está acontecendo ali embaixo, nos stands. Exatamente, exatamente. Então, para aproveitar esse momento, a gente sempre fala sobre tecnologia, falando sobre inovação e tudo mais. A gente aproveitou aqui para falar, conversar e ter esse momento aqui com vocês. Então, para começar o episódio, roda. Pessoal, é o seguinte, iniciando aqui, né, já que a gente tá falando de inovação, né, muita gente fala de IA, a gente fala como usa ela o tempo todo, mas não sabe como ela pode nos ajudar de fato, né? Eu posso estar... Não, cara, é aquilo, né, Rafa? Hoje, todo produto, todo novo produto, nova tecnologia, tem que ter alguma embarcada. Se o teu celular ali tem, o meu, nosso querido Gui que tá ajudando aqui, a gente atrás da câmera também tem. Inclusive ele tá gravando aqui num iPhone super. É um iPhone 17? Hoje todo mundo subiu na vida, cara. Hoje é nova fase. Nova fase. Mas assim, pessoal, todo produto hoje... Inclusive eu tava numa palestra agora há pouco, sobre como a IA auxilia em fábricas de cerveja, cara. E isso eu não conhecia, tá? Tinha inclusive um abraço para ela ali, a diretora de vendas da Estrela Galícia. Então foi uma baita palestra, tá? Então, tá em todo lugar, pessoal. E como a gente falou no episódio anterior, muitas vezes a gente não sabe, ou o público-alvo ali não tem o interesse de saber como funciona. O importante é que funcione, o importante é que o seu chat GPT te ajude a montar aquela ata de reunião, que transcreva as suas informações de maneira correta, né? Mas tá muito além disso, né, Rafa? A gente fala direto de algoritmos, de LLM, de como isso auxilia numa automação, mas a gente viu hoje aqui, galera, tem robô fazendo leitura facial em tempo real aqui e dizendo se você tá feliz ou triste. Cara, é de assustar. A gente fica pensando, né? Pô, será que o futuro, a tecnologia, cara, ele já tá acontecendo agora, nesse momento, cara. É o que assustador. Exato, é o que a gente fala direto, né? Sobre a questão de você... o mundo de tecnologia, ele é constante, galera. Então, por mais que a gente
poxa, eu não conheço isso ainda. É bom conhecer porque, cara, o mundo não para. Então, o que a gente tem hoje, quem diria, né, 5, 6 anos atrás, que a gente ia ter um chat GPT. Hoje tem chat GPT conversando com você, tem uma galera utilizando o chat GPT para fazer cantada no bar. Exatamente, cara. Nossa, velho. Essa é novidade. Não... Mas, trazendo aqui, né? A gente tá falando de... E eu fico pensando aqui, Wesley, que tipo assim, hoje em dia, né? Parece que toda empresa ela tem, como eu posso dizer assim, tem 3 coisas básicas, né? Ela tem um dashboard, uma IA e aquela famosa reunião para fazer a reunião, né? Cara, é real. Inclusive, pessoal, antes a gente já vou puxar um momento de jabá mesmo. Dashboard, automação. Querem conhecer, precisa de um apoio com relação a isso? Acesse o que, Rafa? Fala pra galera. Amigão, acesse o site da devtreins.com.br. Tem todos os nossos canais. Lá você vai encontrar time de suporte para estar te ajudando, tirar todas as suas dúvidas. A gente está aqui para trazer solução para você no seu problema. Exatamente, galera. Isso é uma premissa da DevTrends. A gente não traz só os programas ali, o software que você vai utilizar. A gente traz uma solução completa. Então, precisou de um apoio, precisou de alguma coisa, dá um hello, manda um sinalzinho de fumaça lá que alguém vai te atender. Sim, exatamente. Ó, e se você, às vezes, deixa eu aproveitar aqui e fazer um outro momento de jabá, para a gente se ocupar nos nossos episódios. E assim, cada episódio traz um tema pensando no dia a dia sobre tecnologia e inovação. E assim, se você ainda não assistiu os outros episódios, dá uma conferida, aproveitar. Vai estar trazendo os temas diferentes. Às vezes a gente estuda uma situação que às vezes possa ser que faça sentido para você, ou para ou que você conheça. Pessoal, alguém. O que a gente mais faz aqui é cenário de uso. As piadas que a gente faz aqui são piadas, infelizmente, baseadas na vida real, tá? Então, cada dor de cabeça que a gente passa, né? Então, você pode ajudar. São casos que a gente enfrenta no dia a dia. E, cara, é sempre bom a gente ter um contato com isso, mesmo que ainda não aconteceu com você, o futuro é agora, então pode acontecer, galera. Exatamente. Quanto você menos espera, já aconteceu. Então, aproveita aí, ó. Não estamos só no YouTube, estamos também no Spotify. Você pode ver todos os episódios lá, conferir temas, deixar sugestões, comentar, e entrar em contato. Às vezes, assim, o tema bateu, assim, e com o seu problema ou com o problema de algum conhecido, a gente está aqui para fazer a solução, beleza? É isso aí, galera. Bora pro tema, senão eu tenho que fazer muito jabá aqui. Já puxamos cedo hoje. Mas é exatamente isso, galera. Toda empresa hoje, ela enfrenta problemas de dashboard, às vezes precisa de um dashboard com IA, inclusive a gente está fazendo uma integração aqui na Dev com relação a isso, a gente precisou de apoio do suporte de terceiro, enfim. Então é um tema complicado, tá? E é sempre bom, né, Rafa, a gente ter em mente alguns pontos específicos, né? Às vezes a gente não precisa do algoritmo mais inteligente ou do modelo mais avançado, a gente precisa de algo que vá, de fato, estabelecer e ajudar você a chegar no seu target, no seu objetivo. Certo. Então, cara, preciso de um dashboard ultra power com IA embarcada e tal. E às vezes o que você precisa é de um dashboard efetivo que mostra as informações. A gente teve um cliente essa semana que procurou a gente com relação ao Yellowfin BI e o problema do cara é exatamente esse. Ele chegou na gente e falou assim, cara, a gente já trabalha com uma ferramenta de BI, só que o que acontece? Eu preciso desprender um técnico, um desenvolvedor, toda vez que eu vou fazer uma apresentação, porque ele precisa pegar o dashboard, ele precisa explicar o dashboard para quem vai ler, né? E quando isso não é o efetivo, né? Porque ele está desprendendo ali um recurso, está desprendendo uma galera que tem outras atividades para estar ajudando o alvo dele ali a entender as informações que estão naquele dashboard, né? Legal. Então, o problema dele era esse, a gente foi ajudar ele com o Yellowfin BI para ele contar uma história com as informações, né? Então, o caso do cara nem era fazer IA, nem era automatizar, ele já tinha ali. Mas o endpoint final, a ideia de de conseguir gerar um insight, que a gente falou na série ali sobre dashboards interativos, né? Certo. Sobre gerar o insight, é onde ele mais tinha dificuldade, né? Então, por mais que a gente tenha esses cenários diariamente, é sempre bom a gente tentar adaptá-los, né, e utilizá-los de acordo com o nosso objetivo, com o nosso alvo, né? E é o que a gente viu aqui em diversos instantes também. A galera trouxe temas, trouxe informações que de fato fazem sentido para quem precisa de uma inovação. E às vezes a inovação não é você colocar
um drone ali para poder fazer reconhecimento facial da sua empresa, não. Às vezes a inovação é você contar uma história com o seu dashboard, é você construir uma automação que de fato vai trazer ganho de produtividade para o teu time. Ah, eu tenho um time de QA que só testa o meu ERP, o meu CRM ali, e só testa manualmente, né? Então eu tenho aquela alta carga de testes para fazer num período de regressão, que eu posso automatizar, não tudo, né, galera? Nem tudo é automatizável. A gente tem uma noção, tem que ter uma noção viável disso também, realista, mas são esses pequenos pontos que são a inovação que o teu time precisa, que a tua empresa, que o teu produto precisa, né, Rafa? Exatamente. O Rafa trabalhou com o X aqui há alguns anos também. Rapaz, não focar nisso, não, você começa a tremer. Teve algumas sequelas aí, vocês estão vendo, mas falou o X aqui, ele começa a ter uns tiques nervosos. Vou focar só em eventos. Vamos focar só em eventos. Sim. Mas assim, gente, o Wesley tá falando essa questão de filmagem, Deadpool e tal. E assim, tem muito. Eu falo assim, a gente batendo papo, e uma coisa que eu tenho percebido muito é que tem muito projeto. Eu gosto de usar muito os meus exemplos assim, mais simplão, posso dizer assim, para poder se tornar entendível, vamos dizer assim. Mas tem muito projeto, cara, que hoje ele parece aquele restaurante gourmet, chique. Você lê toda a descrição, você fala, cara, nossa, isso é maravilhoso. Eu quero experimentar isso. Aí quando chega, aquele pãozinho com tomate. Não, exato, cara. Então, por isso que é importante estar sempre aí, correndo atrás, estudando, pesquisando, conhecendo essas tecnologias e tudo mais. Exatamente, Rafa. E aí o diferencial é você trazer, de fato, um projeto. Vou colocar um projeto de inovação dentro da minha empresa, vou inovar dentro da área de qualidade, da área de dados. Às vezes a minha modelagem não é suficiente, a gente vai trazer uma modelagem mais efetiva. Então, o diferencial aqui, o que vai ser a inovação? Vai ser saber executar o projeto, entender o contexto dele, validar o resultado, conectar de fato o teu problema, o teu negócio com tecnologia, né? E que tudo isso no final sirva para um propósito, que é você conseguir tomar uma decisão, ou não só você, mas as pessoas que são endereçadas àquele projeto. Então, poxa, o teu coordenador de marketing, o teu coordenador de testes, o teu analista da área de dados, né? Cara, a gente precisa de informações, precisa de informação em tempo real, precisa de informações que gerem valor, né? E é o que acho que a gente pode criar até um bordão aqui, criar uma caneca, camiseta, tanto que a gente fala sobre a importância de você não ter uma miríade de informações e sim informações que sejam, que tenham valor para dentro do teu produto, do teu negócio, do teu time, né? Então é sempre muito importante a gente ter essa ideia do que realmente tem valor dentro de um projeto de inovação. Então, ou seja, né, a gente está falando aqui que decorar a cita sem perder o valor. Exatamente, né, cara? Hoje você tem modelos de algoritmos, bots ali, tem Claude, tem, cara, não vou nem citar aqui porque a lista é imensa, mas você tem diversas ferramentas para poder chegar de fato em algo que seja palpável para o teu negócio. Então, o que a IA não vai fazer, tá, galera? Antes que a gente comece o papo da Skynet de novo, muitas vezes o algoritmo ali, o LLM, ele não entende consequência dentro do negócio, tá bom, Rafa? Então, isso vai vir de onde? Do cara que está pilotando. Né? E aí, como você quer, vou me destacar trazendo essa inovação. Cara, você vai ter um entendimento do teu negócio, você vai ter um entendimento de regra de uso, falando de software aqui, regra de uso, o target. Então, cara, todas essas consequências, elas vão auxiliar a tua IA, o teu LLM, a chegar no objetivo, que é, cara, sei lá, vou entregar um valor, vou aumentar a minha receita no final do Parker, né? Acho que todo mundo, né, tem esse objetivo, cara, trabalhar sempre com receitas maiores, aumentar a volumetria de clientes que eu tenho. Então, tudo isso faz um diferencial e, cara, não precisa ter medo. É a hora de sentar, aprender, porque a inovação vai vir disso. É como o Rafa falou, cara, é sentar, tentar, não tem tal tecnologia. Cara, dá uma pesquisada, a gente tem uma vasta, cara, é praticamente ilimitado o conhecimento que você tem na internet hoje. E, mas eu não consigo fazer, Rafa. Eu tenho dificuldade para ler livro. Pô, lê um livro, até que leia um livro. Tenho dificuldade com o livro.
vai para o material auditivo, pô, podcast, coloca um vídeo para ver, não tenho, durmo ouvindo podcast, eu coloco um vídeo, né, tenho YouTube, não consigo por vídeo, tenho facilidade por leitura, vai ler, assim, meios você tem, né, Rafa? Meios tem. Ó, aproveitar que a gente tá falando de ler essas coisas, eu até tive até uma resenha com um amigo meu, ele falou sobre isso, eu até sempre falei, cara, no Google, deixa eu fazer um jabazinho, mas no Google tem uma ferramenta que ela te ajuda a ler, ela te traz um resumo, ela cria um debate, tanto porque às vezes a pessoa tem facilidade de aprender em leitura, tem outros que têm facilidade de audição, tal, essas coisas, cara, ela consegue trazer eles resultados para um determinado assunto. Tá? Não, com certeza. Eu mesmo, galera, eu utilizo muito. Vai falando do que é o notebook aí. Então, eu utilizo o notebook LM para fazer leitura de artigo científico. Por quê? Porque às vezes tem nomenclaturas lá dentro, tem um material que você não vai entender porque você não está naquele meio. Mas às vezes é um conhecimento que muitas vezes a gente traz aqui para os episódios que faz todo o diferencial. Então, cara, você colocou lá no notebook LLM. Cara, eu não é para você pegar mastigado, também não indico isso. Mas trazer, não entendi tal trecho aqui, coloca lá, vai explicar para você vai fazer o seu entendimento. Não terceiriza o raciocínio, é o que eu quero dizer, né? Exatamente. Não terceiriza o raciocínio para uma LLM, mas que ela te ajude a montar o seu próprio raciocínio. E aí é onde a gente consegue ter o melhor uso e realmente entender o assunto. E aproveitar, senão a gente vai ficar falando muito sobre esse tema, já vou pro segundo bloco aqui, que a gente tá pronto. Bora lá. Assim, a era dos operadores de IA, né? Porque sem que também a gente criou uma nova profissão. Sim. Né? Cara, isso é muito interessante porque muita profissão, e aí a gente não vem aqui com uma ideia de terrorismo, né? Nossa, vai substituir tudo, tá? Vai substituir. Cara, muita profissão ela já tá, né, trazendo a questão dos operadores, né? Que você vai desenvolver tem os desenvolvedores low code agora, né? Uhum. Então, você tem um desenvolvedor que ele opera uma máquina virtual, uma inteligência artificial, ele opera ali uma ferramenta que vai apoiar. Né? Então, você também vai ter que ter esse feeling, né, de como utilizar, quando não utilizar, e trazer um contexto moderno de uso. Né? Não adianta falar assim, eu não vou usar também, né? Vou ser aquele cara turrão que, anti-IA. Né? Cara, a gente viu aqui nos stands isso hoje, galera, tá em todo lugar. Né? Então, é algo que mexeu com o mercado, tem mexido e vai continuar mexendo durante um bom tempo. Uhum. Então, eu só não sei se eu gosto desse termo, cara, operador de IA. É só o nome mais assim. O cara tá maldoso hoje, né? Operador de IA. Mas aí, mestre, vamos lá, a gente tá falando de IA, mas explica esse contexto todo pra gente. Tá bom, vamos lá. A IA, ela consegue hoje, galera, reproduzir muita coisa, né? Mas a gente já falou isso aqui diversas vezes, né, que ela vai depender sempre, Rafa, do que você alimenta, né, de como ela é treinada, de quais são os dados que são utilizados para poder treinar essa IA, né? Então, de novo, vamos utilizar o termo operador, mas mais no contexto de ferramenta, tá? Então, a IA como ferramenta. A pessoa que está por trás ainda vai precisar estruturar problema, trazer ali, fazer uma quebra de requisitos, trazer os requisitos que são importantes, validar a resposta, né? Não adianta. Isso até pra galera que estuda aí, tá fazendo redação, aí só joga no ChatGPT lá e tal, e. Redação sobre Dom Pedro I, cara. A pessoa. História 2 na faculdade. Já vou falar pra vocês, amigos. Fique esperto, porque hoje em dia tem IA que ela significa o que foi feito por IA, tá? E aqui ideia da IA, né, galera? Ó, aqui, ó, vamos. O nosso integrante do grupo, GPT. Então, Essa boca, né? Eu tô provocando aqui que o Wesley tá aqui comigo, e o nosso amigo aqui, o cameraman, o Guilherme, que é o nosso estagiário. Rapaz, esse homem tá brincando demais com a IA, rapaz. Esse camarada, você acredita? Só abrindo aqui um parênteses, tá falando de IA, a gente tá falando de projeto, de um aplicativo, e aí
Aí ele fala com os desenvolvedores, cara, não, precisa isso, aquilo. Rapaz, em um dia o camarada não fez Aí, ó. o aplicativo. Eu falei, rapaz, o menino me surpreendeu. Aí, ó. Cara, é exatamente o que a gente traz todo dia, né? Todo episódio, na verdade, a gente fala muito sobre isso, sobre como a IA ela pode acelerar a execução. Então, cara, é um feito que exemplifica muito isso. O Gui aqui conseguiu montar um aplicativo, né? Gui, você faz faculdade do quê? Publicidade, galera, aí, ó. Então o cara tá num outro nicho. Menino, meu orgulho. Então, tá num outro nicho e identificou o problema, é o que a gente sempre fala, identificar o problema, identificar o que precisa ser feito, colocar em ação, né? E aí você usou o quê? O Lovable? Usou o Cloud, a gente vem falando do Cloud há um tempão. E cada vez mais a gente vai ver isso. Parabéns, viu, Gui, pela iniciativa, porque realmente a gente fala direto aqui sobre, cara, de poder utilizar a IA como uma ferramenta e é exatamente esse tipo de... A gente pode trazer ele como exemplo de inovação, cara. Exatamente. Ó, só pra justificar esse tema, o Hélio ficou meio bravo aqui, que ele fala assim, tá usando o operador de IA. Eu gosto muito de usar esse termo, porque eu falo assim, ó, gente, desculpa, eu falo assim, ó, quem entende do domínio da ferramenta, ele vai sempre continuar extremamente importante. E aí eu falo operador porque eu falo assim, o mercado está sempre se inovando. Vamos dizer assim, na época dos nossos pais, ou até mais tempo, voltando bastante tempo atrás, antigamente as colheitas eram feitas na mão. Aí vem as máquinas, e aí quem soube lidar com operar as máquinas, continuou no mercado e está aí. Vamos dizer assim, até hoje, porque eu falo assim, o pessoal fala, mas a máquina já inovou. Hoje tem máquina que trabalha fazendo, não trabalha fazendo. Tem alguém operando ela por trás. Não, tem sempre alguém, tem sempre o fator humano, tá? Cara, respeitem esse momento de conhecimento do Rafael, viu, galera? Eu tô revelando minha idade. Cara, mas é exatamente isso. A gente fala muito sobre, cara, a inovação, como revolucionou, mas a gente já teve outras revoluções, né? A gente saiu ali do período manufatureiro ali na Revolução Industrial, onde, você fazia tudo à mão, surgiu as máquinas ali e tal, você foi automatizando. Claro, naquela época foi um grande baque também para muita gente, como hoje é também, né? Como a gente falou, tem o desenvolvedor que é totalmente anti-low code e quem usa o low code ali é bebê, não sabe codar, entendeu? Mas aí o nosso amigo Gui aqui com um grande feito, o cara criou quanto tempo, Gui? Um dia? Aí, ó, um dia, pensou na segunda, na terça tava pronto, cara. Não, acordou de manhã, teve a ideia, foi no McDonald's, comprou um lanche. Então. Voltou pra casa, começou o lanche, aí, cara, acho que assim, aí começou a tocar figurinha. Já fez aquela dancinha coisa de adolescente, né? Dancinha. Gravou o TikTok do dia, puxou pro lado aqui e tal. Era, pô. Aplicativo pronto, feito. Depois a gente pode trazer esse aplicativo, fazer um debug aqui, trazer um episódio trazer o Gui como convidado aqui, cara. E mostrar esse rostinho aí. Mostrar o rapaz tem uma voz grave, viu, galera? Vocês vão ver. Mas puxa lá, Rafa, puxa o próximo bloco aí. Mas aí, bloco número 3, tá? O mercado. Querendo ou não, a gente meio que já entrou nele, né? Já deu spoiler aí, vai lá. Porque o mercado ele tá mudando muito rápido, né? E aqui, mais rápido que até as empresas, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, um gancho que eu quero fazer aqui é mais ou menos assim. As empresas, elas querem inovação, tá? Assim, lá vem, manda lá. Mas assim, sem querer mudar nada. Elas querem, e aí vamos falar uma verdade difícil? Vamos lá. Vamos falar uma verdade difícil aqui? Muita empresa ela quer parecer inovadora, fala de inovação, mas assim, não quer mudar o processo. Cara, ela não quer mudar o processo. A gente pode fazer uma bíblia com isso, galera. Ó, momento meu, soltei tô dando meu celular de microfone, soltei meu microfone e não sai. Cara, isso é muito complicado, galera, porque a gente lida quase que diariamente, Rafa, com clientes que trazem, alguns estão dispostos a abraçar e entendem a necessidade de mudança, mas sempre tem aquele cliente que vem e fala assim, cara, é porque eu queria automatizar tudo que eu tenho aqui. Aí você fala, beleza, vamos ver o que você tem.
Aí o cliente vem, ele não tem ambiente de homologação, ele testa tudo em produção, o sistema dele é um sistema legado de 40 anos que não tem documentação, mas o cara quer automatizar, entendeu? E aí, muitas vezes, estou falando da parte de qualidade, mas dashboard é a mesma coisa, BI, para modelagem de dados a mesma coisa. Então, eles chegam e muita empresa tem dificuldade de falar assim, cara, não, eu quero fazer automação. Aí você tem que explicar, porque antes de pensar na automação, ele tem que pensar em atualizar a documentação de desenvolvimento que ele tem. Às vezes o cara não tem documentado nada. Criar um ambiente que seja propício para trabalhar automação. Então, cara, não adianta você querer automatizar num ambiente que se você faz teste direto em produção. Né? Ah, dá para fazer? Não, dá. Mas tudo nessa vida dá para fazer. Né? Tudo é possível. Então, tudo é possível, mas assim, não é o melhor caminho. E depois você vai ter dor de cabeça, entendeu? Porque você vai automatizar, aí, cara, eu quero criar uma estrela de CI/CD em cima do meu ambiente de produção. Beleza, mas aí quando cada release que você for fazer, se quebrar um teste, você não vai validar, você vai quebrar o teste, vai liberar, já está no ambiente do teu cliente. E aí você vai fazer o quê? Não, vou ter que fazer o rollback, né? Então é muito complicado a gente pensar, nesse tipo de cenário como, é só a gente aplicar. De novo, inovação, ela é ótima, ela é necessária, mas você precisa ter uma base, precisa ter um mínimo ali que vai suportar essa inovação. É verdade. É porque assim, querendo ou não, a real renovação, ela gera um desconforto. Não, gera, cara, gera. E aí é tipo assim, tudo isso é tipo colocar uma IA em cima de um processo quebrado, cara. Todo lugar e vai ser só caos. Essa que é a realidade. Sim. E às vezes, né, por mais que a gente queira fazer ou às vezes precise, né? Muitas vezes o processo ele pede aquela alteração. Então, cara, chegou num ponto, a gente chega com diversos clientes. A gente vai começar uma implementação de Ranorex agora, nessa semana. Que o cliente falou, cara, ele chegou num ponto onde eu não consigo mais atender e garantir a qualidade do meu produto se eu não tiver automação, né? E eu não tenho tempo para poder trazer um time especializado em automação, então a gente vai ter que capacitar o time que já existe aqui. Mas ele entendeu que mesmo pegando uma ferramenta de automação, mesmo trazendo uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado menor, a curva de aprendizado ainda vai existir. Então tem a curva de aprendizado de uso da ferramenta, a curva de aprendizado de implementação do processo no geral, porque hoje eles testam só manual, então vão começar a ter testes funcionais automatizados, o que é diferencial, né? Cara, a gente vai reduzir, a gente fez uma estimativa de redução de tempo de teste para ele. Hoje eles têm uma espécie de teste de 20 dias. Com o teste automatizado, a nossa estimativa é que chegue a 3 dias de execução. Então já a gente sai ali, cara, mais de 60% a 70% de redução de tempo, né? Mas isso vai ter um custo, né? Ele já sabe que o time vai precisar mudar alguns processos, mudar alguns padrões, implementar coisas novas que não sejam só a automação, porque a automação ela é a cereja do bolo, mas você vai ter que ter ali toda a base que vai suportar isso. Exatamente. E para o projeto geral, para projetos gerais, né, galera? A gente eu quero implementar um processo de IA. Cara, sem governança, sem documentação, sem integração, a gente não consegue atingir um status quo de qualidade, né? Então, cara, eu não consigo atingir aquela qualidade que eu espero, atingir o topo do processo que eu espero, né? Então, de fato, você precisa ter essa base aí por trás. Você falando tanta opção, 100, eu fico aqui pensando, eu falo, nossa, essa é a famosa arquitetura que Deus nos ajuda, né? Depende, cara, depende. Se você estiver trabalhando com a DevTrends, por exemplo, momento já dá. Aí a gente não tem esse momento, Deus nos ajude, mas se você estiver tentando colocar dentro do teu site um chatbot de IA que aprende em tempo real, sendo que a sua modelagem não está feita, a modelagem dos seus dados, você nem tem ainda uma integração efetiva dos dados, aí vai chegar no Deus nos ajude, né, cara? Aí é complicado, aí é problema. Mas assim, mestre, a gente falando disso, né, o que normalmente, tudo isso é o que ninguém posta no LinkedIn, né? LinkedIn é assim tudo cara, LinkedIn é fábula, mas vamos lá. Galera, hoje
ninguém vai postar no LinkedIn, não é interessante, não engaja você fazer uma postagem no LinkedIn, Rafa? Não engaja. Sei lá, hoje organizamos permissões de dados para nossa modelagem ficar mais efetiva. Cara, isso não vai engajar, entendeu? Porque quem vai... É muita verdade, é muita sinceridade, não? Então, né? Por quê? Porque não vai gerar aquele hype, né? Mas a galera coloca, nossa, implementamos um modelo de IA dentro do nosso chat para poder responder aos seus clientes. Mas o que vai suportar? O que vai dar base para esse modelo de IA? Né? É essa modelagem efetiva, né? É dar permissão correta, é você ter governança. Então, eu queria, cara, que tivesse mais posts desse tipo no LinkedIn, porque aí a gente ia ter uma ideia mais real da dificuldade, né? Porque é bonitinho a gente colocar lá, né? Pô, cara, agora tem IA no meu tênis aqui, agora ele aprendeu como amarrar o cadarço sozinho. Mas é complicado a gente pensar, cara, como isso vai ser feito, né? Como que eu vou treinar aí aqui pra fazer as 2 voltas do coelhinho ali, entra na toca e puxa a orelhinha, né? Não sei se você aprendeu a amarrar o cadarço desse jeito, cara? Cara, essa de coelhinho não, foi na... Eu aprendi a amarrar o cadarço no pré, cara. Eu lembro que eu aprendi a amarrar na base do tapa. Um amor de carinho que minha mãe fez, mas te amo. Tá, cara. Mas sabe o que é mais efetivo? Já viu aquele tênis que você dá corda? Eu não sei que marca que é, galera, mas eu sempre achei horrível. Aí você pega... Uma? Aí, o menino então. Uma disque. Você dá corda pra andar no negócio, você puxa aqui, ó, o cadarço e dá um nó na... Puxa, nó não, né? Só gira assim Da corda? Da corda você já sai correndo. Rapaz, eu vou falar pra você. Agora a gente entrou num tema aqui, eu tava até conversando com o pessoal em questão de tecnologia e tanto. Não vou falar que era só robô, tá, gente? Mas teve uma tecnologia que uma empresa que eu não vou falar o nome, mas, cara, tênis do cara pesava menos de 200 gramas. Cara, tecnologia, cara. Tecnologia. Mas tem, cara. Eu acho que eu também passei no stand ali e pra você ver, né? A inovação tá em todo lugar. Então, pô, na hora que corre, é mais efetivo ter um tênis mais leve. Total. Aí a menina ainda falou, não, vem cá, eu conheci, eu olhei pra ela, moça, olha aqui o perfil aqui, você acha que eu corro? Rapaz, pra subir essas escadas aqui, foi 3 de infarto. Já chegou aqui precisa de oxigênio, cara. Eu também tô nesse caso aí, mas tá bom. Vamos ter foco. Vamos pro quarto episódio. Vamos pro próximo bloco aí, vai. Aqui. O quarto, a gente tá falando, né, de profissionais de IA, a gente tá falando de inovação e tudo mais, mas assim, o profissional, né, o profissional que sobrevive à IA, né, tipo, é o medo que não deveria ser, né, a IA e o medo que deveria ser pra parar de aprender. Cara, é o que a gente falou no começo do episódio aqui, né, galera? A gente tem um gap, né? Tem algo acontecendo no mercado, a gente... Na verdade, tem muita gente que tem medo de ser substituída. Não, vou provocar aqui. Não, tem, cara. Tem a quantidade de dias que eu abro... cara, eu vou ver LinkedIn, vou ver fórum, o Reddit da vida. E, cara, a cada 10 posts, 8... o cara falando como a vida dele acabou como desenvolvedor, porque a IA vai substituir tudo e acabou. Rapaz, você falou disso, eu lembrei de um cara agora. Viu que parece, eu gosto de TikTok. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é um cara que ele mora na China. E ele trabalhava com alguma programação, eu lembro. E ele fala no canal dele que ele foi substituído pela IA. E aí, só que aí o que ele fez, né? Brasileiro, morando na China, casado lá, o que ele fez? Criou um canal para mostrar como que é um dia a dia de um cara que foi substituído pela IA, que mora na China. Boa, Cara, boa. É loucura, velho. Fora que, ele começa a falar com os negócios lá, botar a China pra... Rapaz, a China, os caras é enjoado, mano. Até as coisas de casa é muita tecnologia. Não, tem tecnologia de tudo, galera. Até a escova de dentes dos caras é infravermelho, Não, você sabe que o mais interessante é que ele começa a falar e ele fala, não, eu moro na periferia da China e tal. Ele mostra... A casa dele, cara, assim, é uma casa minúscula, mas os caras, aproveitam cada centímetro. Cada centímetro da casa, cara. É fantástico. Dá uma pesquisada aí, morando na China, desempregado pela IA. Vale a pena, cara. Não, não,
a gente sempre traz a ideia de não pregar o terrorismo Sim, profissional, né, sim, galera? sim. Mas assim, acontece, tá? E é algo que a gente tem que estar preparado, né? Acontece. Poxa, hoje você já tem um desenvolvimento aqui, o nosso amigo Gui aqui, criando um aplicativo ali sem background tecnológico e tal, de uma outra área, mas criando com IA. Então não adianta fechar o olho também e falar assim, cara, acabou, né? Não existe. Não, existe. Tem casos que, cara, a gente tem empresas se modernizando e aí, de repente, o processo que ela tinha de desenvolvimento pode ser aplicado uma IA e finalizada a operação. Ah, beleza. Nem por isso o seu trabalho como desenvolvedor, a sua carreira como desenvolvedor de software acabou. Né? Ainda tem outras áreas, vão ter outros produtos. Às vezes aquilo é um produto, é uma realidade. A gente não vive numa realidade só para todo mundo. Ah, certo. Mas assim, Wesley, olhando assim, realisticamente, assim, sendo bem realista, assim, quem é que corre mais risco? Cara, isso aí não, a gente não pode trazer uma régua geral para todo mundo, né, galera? Mas assim, a gente vê que tem, não só em tecnologia, muito profissional vive num estado meio automático. Então, cara, sei lá, eu já sei o que tenho que fazer, eu venho aqui, faço e pronto, entendeu? E aí eu nem tô puxando o lado de, cara, vestir camisa e tal, aquele papo mais clichê, mas de fato ficar bom no que você faz, né? Cara, hoje a gente tá aqui no Spiel, por exemplo. O stand, né, a gente não tá no stand da DevTent, a gente tá no stand da Embarcadeiro, que também é do nosso grupo. E todo o stand ali, ele foi habilmente desenvolvido, criado pelo nosso amigo Rafa e pela equipe de marketing. Então, cara, você tem que ser bom no que você faz, né? E você ser bom hoje não significa que você vai ser bom daqui a 1 ano, 2 anos. Então, sempre estar se atualizando. É o que eu sempre digo, até falo isso com meus irmãos, cara, que são mais novos. Cara, é você não sentar em cima da sua mão, entendeu? Cara, tem que estar com a mão livre pra você, cara, vou procurar alguma coisa, vou melhorar isso, aquilo. Por quê? Porque você está construindo para você mesmo, né? Então, quanto menos acomodado, né, menos no automático você fica, eu acredito que não só na IA, mas menos isso que você corre no geral. Isso é interessante. E aí eu te provoco assim, quais são as habilidades que vai ficar mais valiosas, então? Vamos pensar assim? Cara, acho que capacidade de adaptação, no geral, é você, de novo, não sentar em cima da mão, né? Certo. Saber se comunicar, aprender, ter uma visão de negócio, né? Ou trabalhar a parte de pensamento crítico, porque a IA vai fazer muita coisa, vai automatizar muita coisa, mas o pensamento crítico ainda tem que estar por trás do camarada que está utilizando ali, sabe? Entre aspas, do operador, né? Então, trabalhar, isso vai construir para você o quê? Um entendimento sistêmico. Né? Então você vai conseguir ter para onde trabalhar, como trabalhar e onde trabalhar, né, Rafa? É verdade. Até porque, gente, a gente pensar assim, a tecnologia ela muda. Sim. Mas o problema em si do negócio vai sempre continuar existindo. Cara, toda empresa, por mais que implemente 50 tipos de LLM diferentes, ele vai ter problemas diferentes. Entende? Então, cara, ainda vai precisar vender, operar, reduzir custo. Tudo isso existe e vai continuar existindo. Né? Então a tecnologia ela só muda a ferramenta que você vai utilizar para resolver esse problema. Exatamente. Então, assim, talvez o profissional do futuro não seja tão mais técnico. Cara, acho que a gente viu isso aqui no Spiel bastante, viu, galera? Talvez ele seja o mais adaptável, né? Então, sem pregar também um darwinismo profissional aí, cara, ou você adapta ou morre, mas assim, tentar ser o mais adaptável possível para você atingir ali o que você almeja, o que você procura e principalmente não ficar ali morrendo de medo de ser substituído por uma inovação tecnológica. Legal. Bom, eu vou puxar aqui para o encerramento, que é o momento que eu mais gosto, que é os momentos das indicações. Esse você viu que já começou a escurecer. Você viu? A noite aqui. E aí, aquele momento da nossa indicação, eu pergunto para você, mestre, pensou em algo aí para indicar pra gente? Cara, primeiro, eu gostaria de indicar, caso vocês tenham ali a possibilidade,
Acredito que ano que vem vai ter de novo, tá? Hoje a gente tá no último dia, infelizmente, né, Rafa? Mas venham, dê uma passada no São Paulo Innovation Week. Tem muita coisa legal, muita atividade para você realizar e muito tema em palestra que dá aquela abrida de mente, sabe? Então, acho que muita coisa que a gente falou no episódio de hoje vem disso, né? Vem do contato. Eu tô presente hoje, mas o Rafa tá aqui desde quarta-feira, então teve contato com mais temas diferenciados ainda, né? Então... Rolou muita palestra, mestre. Rolou muita palestra com muita coisa. Eu não sei se eles vão disponibilizar em rede, né? Não posso passar essa informação. Mas, assim, foi uma experiência muito legal. Provavelmente a gente esteja na edição do Rio de Janeiro, que é onde eles já vão... Acho que já tem várias edições. No caso, a gente estaria ou vai estar participando da terceira edição, tá? Mas não é certeza ainda. E futuramente trago mais novidades aí pra vocês. Boa. E você, Rafa, o que você traz aí hoje? Cara, eu vou falar pra vocês, assim, que eu vi tanto robô, eu tanta inovação. E, cara, só que eu lembrei de um filme muito... É um filme antigo, não vou lembrar certo. Ele é de 1909, Paulinho, que é o Homem do Centenário. Boa, alguns cara, muito bom esse filme, porque, assim, durante o filme, assim, tem a trama, faz parte, mas assim, você consegue ver a evolução da máquina, do sistema, da aplicação, e aí, tipo, ele foi usado praticamente como base para poder trazer o caso do filme, os caras desenvolver órgãos cibernética, é que fala, sabe? Eu não sei como é correta. Pra assim, vamos dizer, um cara precisa de um coração, então não depender de um. E aí, mano, é muito legal o filme. Vai lá, galera, casa muito que a gente falou hoje, tá? Porque, exatamente. Nesse filme, se você olhar com uma ótica um pouco mais analítica, você vê que o que está por trás de toda a inovação que aconteceu é a vontade da própria máquina, porque o robô, ele sempre quis se aproximar o quanto deu ali, o máximo que ele podia de um ser humano. Então ele foi se aprimorando, ele começou ali como um robozinho que era para ajudar, acho que a cuidar das crianças, né? E aí ele vai se aprimorando, ele mesmo vai fazendo entendimento, estudando, entendendo como ele pode melhorar as partes, até onde ele chega a ser praticamente um humano cibernético. Não, em detalhe, tem uma frase que quando ele é desenvolvido, ele sempre, quando ele vai fazer a pessoa agradece ele responde assim de uma forma bem neutra, fala assim, ele até fala assim, isso, ele sempre responde, tipo, isso fica feliz em ser útil. Isso. Só que aí conforme vai passando o filme, aí até o próprio o criador dele vai dando outras instruções, vai alimentando as informações pra ele, que ele começa já a agradecer normalmente. Exato. Cara, muito bom. Assistam. Legal. Tem tudo a ver com a Semana de Inovação aqui. Exatamente. E, embora seja um filme antigo, é um tema muito atual, galera. Legal. Vale muito a pena. Pessoal, é o seguinte. Provavelmente vocês perceberam que deu uma caída aqui, né? Que a gente já voltou aqui rápido. Vocês sabem, né? A gente elogiou o estagiário me esquece e falar que a bateria tá acabando. Tivemos que fazer um leve corte aqui. Mas, pessoal, só agradecer realmente a participação de vocês. O Wesley estava falando aqui. Pra não passar em branco, se você quer saber mais, às vezes tem algum tema, sugestão, quer falar, trocar uma ideia, estamos aí com o canal aberto para você, tá? Tem o nosso comentário, e-mail, LinkedIn. Exatamente. Chama o Rafa no Tinder. Como assim, amigo? Quer prejudicar? Não, corta isso, rapaz. Patrão, eu nem sei o que é isso. Isso você tá doido. Mas, no geral, galera, só agradecer pela audiência de cada um de vocês, tá? Qualquer dúvida, sugestão, ponto de atenção, manda pra gente, vai ser um prazer ouvir, trazer isso nos próximos episódios, tá bom? E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui no Spill com o meu querido Rafa, e eu acho que é isso, Rafa. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado e fiquem espertos para o próximo episódio. Tchau, tchau. As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem, necessariamente, a posição da Dev Trends.